Muito bem, meus queridos. Uma ótima noite, a paz do Senhor. Como é que os queridos vão? Então, eu quero de antemão já fazer mais uma apresentação de uma leitura do nosso próximo livro, que é de John Stott, né, O Discípulo Radical. E hoje nós estaremos fazendo a leitura do índice, né? Claro, fazendo uma apresentação do índice e o prefácio deste livro, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Se os irmãos quiserem apoiar o nosso vídeo, dê um like e se inscreva para que possamos desenvolver e crescer, tá bom? Eu estarei colocando na descrição desse vídeo mais informações ou o prefácio deste livro e o índice, tá? Se os irmãos se interessarem, pode olhar lá no prefácio, comentar, tá bom? E compartilhar entre os seus para que possamos crescer e nos desenvolver mais como cristãos, tá bom? Vamos lá. Quero mostrar aqui também, claro, antemão, o índice, praticamente, acho que vai dar para os irmãos olhar, a câmera deve pegar. Muito bem. E aí nós temos o quê? Nós temos o prefácio que nós vamos ler, que tem como título Discípulos ou Cristãos. Aí nós temos praticamente, querido, 8 marcas de um cristão radical. 8 marcas que John Stott vai destrinchar, vai explicar para nós qual é essas marcas ou atitudes ou que está entrelaçados entre um cristão radical. E aí nós temos a primeira marca, que seria o inconformismo. Segundo, a semelhança com Cristo. Terceiro, a maturidade. E aí nós temos também o quarto, cuidado com a criação. E quinto, simplicidade. Sexto, equilíbrio. Sétimo, dependência. E oito, morte. Aí nós temos também a conclusão do livro, um pós-fácil, que pós, é o que ele escreveu, né, um chamado Adeus, e as notas que praticamente ele também pesquisou, tá bom? Vamos lá para o nosso prefácio. Prefácio, como eu falei na primeira fala, ela tem como um título Discípulos ou Cristãos. Deixe-me explicar e justificar o título deste livro, O Discípulo Radical. Em primeiro lugar, por que discípulo? Para muitos, para muitos, descobrir que no Novo Testamento os seguidores de Jesus Cristo são chamados de cristãos apenas 3 vezes é uma grande surpresa. A ocorrência mais significativa é o comentário de Lucas, explicando que foi em Antioquia da Síria que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Conferir Atos capítulo 11, versículo 26. Antioquia era conhecido como uma comunidade internacional. Consequentemente, a igreja também era uma comunidade internacional e seus membros eram adequadamente chamados de cristãos para identificar que as diferenças étnicas eram superadas por sua lealdade comum a Cristo. As outras duas ocorrências da palavra cristão evidenciam o seu uso estava ficando mais comum. Assim, quando Paulo, que estava sendo julgado diante do rei Agripa, o desafiou diretamente, Agripa clamou: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Atos capítulo 26, versículo 28. Depois o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita em um contexto de perseguição crescente, achou necessário fazer distinção entre aqueles que sofriam como criminosos e aqueles que sofriam como cristãos. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 15 a 16. Isto é, por pertencerem a Cristo. Ambas as palavras cristão e discípulo implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois, inevitavelmente, implica relacionamento entre aluno e professor. Durante os 3 anos de ministério público, os 12 foram discípulos antes de serem apóstolos, e como os discípulos estavam sob a instrução de seu mestre e senhor.
Talvez, de alguma forma, deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulos nos séculos seguintes, para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente e levassem a sério a responsabilidade de estar sob disciplina. Meu interesse com este livro é que nós, que afirmamos ser discípulos do Senhor Jesus, não o provoquemos a dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas capítulo 6, versículo 46. O discípulo genuíno, o discipulado, me perdoe, o discipulado genuíno é um discipulado sincero, e é daí que surge a próxima palavra. Em segundo lugar, por que radical? Sendo esse o adjetivo usado para descrever nosso discipulado, é importante indicar o sentido. Fala, meu querido. Ah, tua mãe tá fazendo um jantar para nós, tá bom? Muito bem. Isso é Caleb. Me perdoe aí, tá bom? Ó, tá pedindo para deixar um like aí, tá bom? O doutor Caleb. Muito bem. Vamos lá. Em segundo lugar, por que radical? Sendo esse o objetivo usado para descrever nosso discipulado, é importante indicar o sentido no qual o utilizo. A palavra radical é derivada do latim radix, raiz. Originalmente, para ser sido utilizado como rótulo político para pessoas como William Cobbett, político do século XIX, e seus pontos de vista extremos, liberais e reformistas. Assim, vem daí o uso geral para se referir àqueles cujas opiniões vão às raízes e que são extremos em seus compromissos. Agora, estamos prontos para unir o substantivo e o adjetivo e fazer a terceira pergunta: por que discípulo radical? A resposta é óbvia. Existem diferentes níveis de comportamento na comunidade cristã. O próprio Jesus ilustra isso ao explicar o que aconteceu com as sementes que descreve na parábola do semeador. A diferença entre as sementes está no tipo de solo que as recebeu. A respeito da semente semeada em solo rochoso, Jesus disse: não tinha raiz. Geralmente, evitamos o discipulado radical, sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distante daquelas nas quais nosso envolvimento custará muito. Porém, por Jesus ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Jesus é digno de receber honra e poder divino e bênçãos mais que não podem dar, que não podemos dar. Sejam, Senhor, para sempre tuas. Assim, meu propósito neste livro é considerar 8 características do discipulado cristão que, apesar de serem frequentemente negligenciadas, merecem ser levadas a sério. Muito bem, meus queridos, graças a Deus, nós fizemos o prefácio deste livro, tá bom? Um ótimo livro, né? Ele tem apenas 120 páginas com as notas, tá bom? Eu creio que os irmãos vão se interessar muito bem por este livro, tá bom? Então, a próxima leitura do livro, no próximo vídeo, tá bom? Eu convido os irmãos, é sobre inconformismo, tá bom? Muito bem, muito obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando. Amém.